Olá, boa noite. Excepcionalmente hoje começamos o nosso jornal um pouco mais tarde do que de costume por causa da transmissão que acabou de acontecer da semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, a famosa Copinha, transmitida pela TV Cultura. O Grêmio venceu o Oeste por 1-0 e vai enfrentar agora o Inter na final no próximo sábado, e você continua acompanhando essa transmissão na TV Cultura. Agora, no Jornal da UFO, você vai entender o que pensa e como age a chamada Geração Z, além de todas as notícias. Começa agora o Jornal da UFO. Ontem, o Uberlândia Esporte Clube estreou no Campeonato Mineiro deste ano, enfrentando o Atlético Mineiro no estádio do Parque do Sabiá. Quem venceu o duelo foram os mineiros de Belo Horizonte. No primeiro tempo, o Galo fez um gol e manteve o placar em 1-0. Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. No sábado, às 19 horas, o Uberlândia encara o Caldense, no Ronaldão, em Poços de Caldas. Agora, mudando de assunto, neste período de férias, o Museu Universitário de Arte da Universidade Federal de Uberlândia, o MUNA, está de portas abertas para receber a população com novas exposições. Confira. O Museu Universitário de Arte da Universidade Federal de Uberlândia, o MUNA, está com 2 exposições abertas para visitação. A entrada é gratuita. É um acervo que tem mais de 500 peças e do qual foram selecionadas cerca de 28 peças. Quase todas elas têm um comentário, um texto de análise que foi elaborado ou por professor do Instituto de Artes, do curso de Artes Visuais, né, da UFO, ou por alunos da graduação em Artes Visuais. E esses textos ajudam os visitantes, né, na apreciação das obras que estão aqui colocadas. Na sala Lucimar Belo, no 2º andar do MUNA, está em cartaz a exposição Revelações. A outra exposição é um trabalho de um aluno do curso que se formou agora, que é o Yuri Ramos, que foi meu orientando de TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, e apresenta, portanto, um conjunto de desenhos que foi elaborado ao longo do último ano, né, para o término, né, da graduação dele, do bacharelado em Artes Visuais, intitulado Revelações. A aproximação da obra ao público, a expressão de ideias, sentimentos e reflexões, a história e a arte ao vivo. Tudo isso aqui no MUNA, o Museu Universitário de Arte que fica no centro de Uberlândia, esperando a sua visita. O MUNA cumpre um papel muito importante porque oferece ao público gratuitamente sempre, né, a possibilidade de visitar exposições de arte que se renovam há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Né, trazendo não só, apresentando, por exemplo, essa exposição, que são obras do nosso acervo, né, do acervo do Museu Universitário de Arte, mas também obras de artistas de fora, né, ou da região. Se o artista está expondo a obra dele aqui, não é que necessariamente a visão dele tem que ser aquilo e pronto. Se o visitante trouxe uma visão, por que não trabalhar com ela? Por que a gente não fala sobre um pouco da visão do próprio visitante com ele e vai trocando essas ideias? A visitação das exposições fica aberta ao público até o dia 15 de fevereiro. Disruptivos, colaborativos e engajados. Chegamos em 2020 com pessoas nascidas no século XXI, representando 1/3 da população mundial, segundo dados da ONU. Uma geração que já nasceu conectada e mostra uma nova tendência de comportamento. Vamos acompanhar agora uma matéria que mostra como é a relação dos jovens com a tecnologia. A reportagem é de Larissa Oliveira com imagens de Lucas Guerreiro.
Nascidos a partir de 1995, os chamados nativos digitais da geração Z não conheceram o mundo sem computador, celular e internet. Uma geração que já nasceu conectada. É uma geração que tem muita facilidade de lidar com a tecnologia, mas não tem tanta facilidade para lidar com habilidades que a gente vem perdendo de tanto ter contato com a tecnologia, como, por exemplo, falar olho no olho. Então, uma das coisas que a gente sempre escuta dos pais é que as crianças hoje em dia preferem, principalmente os adolescentes, conversar com os pais via texto. Não via olho no olho. E olha só que importante que é você conversar com seu pai, com sua família, com seu amigo, né, ao vivo, face to face, sentir aquelas emoções que às vezes o texto acaba perdendo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, 32% das mais de 7 bilhões de pessoas no mundo nasceram após o ano 2000, na era da globalização, onde a educação digital faz parte da cartilha de conduta no cotidiano. Para entender o mercado de trabalho, para a gente entender todas as profissões que vão surgir no futuro e as profissões que hoje em dia já estão sendo tão transformadas pela tecnologia, a gente precisa ser alfabetizado digitalmente. E essa geração é uma geração que já começa a ser alfabetizada digitalmente desde pequeno, né? Em casa já começa ali com o celular, com o computador, os pais às vezes ensinam uma coisa ou outra e já estão conectados nesse mundo, então eles já estão nesse caminho. O mundo das tecnologias veio para ficar. As novas gerações serão ainda mais estimuladas ao universo digital. Neste contexto, o ideal é se adaptar para não ficar para trás. Quando a gente pensa, né, num mercado de trabalho onde a gente vai ter que concorrer com as máquinas, o que nos vai diferenciar positivamente são as singularidades humanas. Saber trabalhar em grupo, saber organizar as ideias, uma reunião, apresentar com clareza o que ele pretende vender como projeto, ter proatividade, persistência, que é uma característica que essa geração Z pede para a nossa geração, né? Entender que tudo é um passo a passo, tudo é uma escadinha. Hoje a gente vê um monte de jovens querendo entrar na empresa e já ser CEO, sem perceber que o passo a passo para chegar até o topo, ele é muitas das vezes longo, árduo, então é uma das coisas que a gente pensa quer trabalhar com os meninos. O João Alfredo, de 13 anos, já tem na cabeça o que será no futuro. O estudante gosta muito de tecnologia e planeja trabalhar na área. Poderia provavelmente trabalhar para uma empresa de fazer jogo, Ubisoft, Epic Games, esse tipo de coisa. Mas claro, ser um desenvolvedor próprio, ter a própria empresa de fazer jogos, isso é interessante. E eu gosto muito desse meio, tanto que eu até pensei numa faculdade interessante para se fazer, que é Ciências da Computação, e eu descobri que tem uma pós-graduação exclusiva para fazer jogo, que é Design de Games. A Luísa mostra que as meninas também se interessam e muito pela tecnologia. A estudante de 10 anos também já sabe em qual ramo de profissão irá atuar: a robótica. Eu quero muito ir para robótica. Por quê? Por causa que parece ser legal, né? Ficar fazendo robôs, tudo mais. O excesso de tecnologia pode provocar problemas na saúde e no convívio social. A ansiedade é um quadro comum nessa geração. Eu entendo as mães que colocam o tablet na hora da churrascaria ou na hora do restaurante para ter uma liberdade para poder almoçar tranquilamente, mas fazer isso sempre impede com que a criança tenha uma noção do convívio social, né, de como se comportar. Então a gente está numa época onde a gente tem que repensar valores, formas de educar, e a tecnologia está ali o tempo todo. Então até mesmo a forma de lidar com o excesso de tecnologia a gente tem que aprender agora. Questionado sobre a possibilidade de existir um mundo sem tecnologia, João Alfredo foi claro em dizer sua opinião. Acho que seria muito ruim. Mas né? O povo não tinha antes e tem muita gente que está bem de saúde sem computador e internet. Eu diria que eu não ficaria não, eu ficaria muito triste. Voltamos, novamente uma instabilidade na nossa transmissão, mas continue com a gente aqui no JU. Estamos falando hoje sobre a geração Z. Vamos entender mais sobre o comportamento, o que pensa essa geração. E eu perguntava para a Carolina Alvim Scarabucci, que é psicopedagoga,
se essa vida online e offline para essa geração Z é cada vez mais difícil, né, de dissociar. Podemos dizer que eles estão o tempo todo all online. They're all online. Sim, não tem como dissociar uma coisa da outra. Estamos todos, na verdade, conectados em todos os parâmetros da nossa vida. O que não pode acontecer é achar que ele é o bicho-papão da vez, né? Porque a internet, na verdade, ela veio como uma forma de ampliar os meios comunicativos, né? Veio de uma geração anterior que foi altamente inovativa, tecnológica. Então, era de se esperar que, no final das contas, o nosso dia a dia fosse cerceado pela internet, sim. Mas, até como disse na própria entrevista que passou aí na reportagem, tem que se balancear o uso dessa internet, né, o uso que está aí no nosso dia a dia, para ela não ser o nosso único recurso. E falamos também sobre a questão de ser alfabetizado digitalmente. Sim. O que seria ser alfabetizado? Essa geração, ela já tem à sua disposição, já nasceu com os dispositivos eletrônicos, com a internet, mas não significa necessariamente que ela já é uma geração alfabetizada digitalmente? Isso é um equívoco conceitual, na verdade, porque quando a gente fala em alfabetização da criança, a gente fala que ela tem, com os códigos que ela tem em mão, ela consegue se comunicar e ser comunicativa. Ela consegue fazer a parte escrita e a parte comunicativa dela. Hoje, as crianças, elas têm o contato com os aplicativos que são digitais. Mas a alfabetização digital, de fato, vai acontecer quando ela souber programar e utilizar este alfabeto digital, que são os códigos, para que ela possa ter recursos digitais ao seu favor, que são os aplicativos, que são... não somente os aplicativos, mas, por exemplo, igual o Google te dá vários pequenos locais onde você pode entrar, o Agenda, o Forms, etc. É quando ele pode fazer com que, eu preciso de um aplicativo que faça com que minha agenda seja mais dinâmica com meu pai e com a minha mãe. Então, ele consiga programar e desenvolver o aplicativo da forma que facilite a vida dele. Aí sim. Aí ele é um alfabeto, ele está alfabetizado digitalmente. E, professora Andréia, de que forma essa geração Z impacta o mercado de trabalho? Bom, estamos falando de uma geração altamente capacitada em algumas questões, mas altamente ansiosa em outras questões, né? As gerações anteriores dava muita atenção, não só a geração, mas as próprias empresas, o mercado de trabalho, dava muita atenção, principalmente aquele conhecimento acadêmico, né? Então era importante você ter aquele curso superior para se colocar no mercado de trabalho. As pessoas davam muita atenção à estabilidade de emprego. Hoje nós estamos falando numa indústria 4.0, nós estamos falando em pessoas que têm essa conexão com a internet de uma forma altamente capacitada, e as empresas precisam se colocar nessa situação e o mercado de trabalho já se colocou em relação a isso. Então, o que a gente precisa se atentar é que as gerações, elas acontecem a partir das variáveis que a gente vivencia, né? E a variável tecnológica hoje é a que impacta sobremaneira essa geração e o mercado de trabalho. Olha só que interessante, um dado, né? Eles representam 20% já do mercado de trabalho no país, a geração Z. Então confira na próxima reportagem de que forma que eles estão também mexendo com as relações também trabalhistas e também no ambiente empresarial. Veja. Matheus Gomes abriu uma startup de recursos humanos em sociedade. Ele tem 25 anos de uma concepção diferente sobre o mercado de trabalho. O empreendedorismo é uma montanha-russa total, assim. Você sempre vai ter altos e baixos, inclusive no mesmo dia. Então pode ser que às 9 horas da manhã você receba a melhor notícia da sua vida e às 11 horas você recebe a pior notícia da sua vida. Eu acho que algumas coisas que são muito importantes para você conseguir empreender hoje é principalmente resiliência.
Você tem que ter muita resiliência, porque querendo ou não é muito difícil. Você assume uma responsabilidade muito grande, então como a equipe está crescendo, a gente até brinca como sócio, assim, é meio que os filhos do nosso filho. Já Lucas Fonseca, estudante de ciência da computação, sempre teve a certeza que atuaria na área de tecnologia. Eu comecei a trabalhar nessa área. Meu primeiro estágio já foi com desenvolvimento e desde então o único tipo de trabalho que eu tive foi com desenvolvimento de softwares. Estamos falando da geração Z, que tem o empreendedorismo e a inovação como características marcantes. A nova geração demonstra ser mais seletiva com as condições de trabalho e prefere jornadas com horários flexíveis. Fica muito claro que essa liberdade torna o processo criativo muito mais fácil. Então, a gente acaba conseguindo pensar melhor, discutir novas soluções melhor, porque a gente não tem aquela preocupação de, será que tem alguém me olhando? Será que eu estou com a roupa para a ocasião? Então, você não se preocupa com isso, você se preocupa com o que realmente importa, que é o processo criativo em si. A geração Z busca trabalhos relacionados com aquilo que gosta de fazer. Como a relação com a tecnologia é algo praticamente indissociável, além da facilidade que demonstram, muitos têm optado por atuar na área. Como é o caso do Thales, que com 25 anos já mudou a graduação que estava cursando, vivenciou outros trabalhos, mas descobriu a tecnologia como sua paixão profissional. Então, essa área de tecnologia é uma área que, como posso dizer, você consegue crescer muito com o seu esforço. Então, assim, se você é uma pessoa que se dedica, que você estuda, que se você se entrega mesmo, você consegue crescer muito. E é uma área assim, que não tem limite. Então, é uma perspectiva muito boa, muito grande. De acordo com uma pesquisa do Guia As Melhores Empresas para Começar a Carreira, realizada em 2018, 14% dos mais de 375 mil funcionários empregados nas 45 empresas participantes têm até 24 anos de idade, o que requer atenção dos gestores que desejam profissionais jovens inseridos em sua área de atuação. Quando a gente vai contratar alguém, a gente vê o perfil do profissional, certo? E não leva em conta basicamente a idade, vê o perfil do profissional. Tanto que para uma determinada vaga, a gente vê a questão da experiência, claro, se preenche os requisitos daquela vaga em termos técnicos, comportamentais, etc. Né? Se está alinhado com a empresa em termos de cultura, se tem a ver. Né? E mais do que a questão de ter 20, 25, né? Ou ter 40, 50 anos. Professor André, então, como mostrou a reportagem, essa geração tem outros valores. Eles buscam novas relações de trabalho, mais abertas a jornadas de trabalhos flexíveis, home office. Eu gostaria que você falasse mais sobre esse perfil desse profissional. Sim, como eu estava dizendo, né? As empresas, elas já se conectaram, né? Pelo menos aquelas que vivenciam esse mundo tecnológico, elas já não trabalham mais com caixinhas, elas não trabalham mais de uma forma departamentalizada, justamente porque já enxergaram que essa geração é uma geração que tem o conhecimento, né? Tem esse conhecimento tecnológico, sabe colocá-lo em prática, apesar de com algumas restrições. Então as empresas, elas optam por trazer essas pessoas dessa geração Z, mas dentro da empresa elas se colocam de uma forma empreendedora, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo, se elas forem trabalhar dentro da empresa e moldam esse perfil, né? Nas formas, nas regras, no clima organizacional. Então, isso é muito evidente, tanto para as empresas que querem atrair essa geração Z, quanto essa geração Z que quer se empregar, tanto numa empresa já existente, quanto abrir seu próprio negócio. E também estamos falando de valores para o mundo melhor. Podemos dizer que a geração Z, ela se preocupa com questões ligadas a esse pensamento diferente, para um coletivo, para um mundo melhor? Sim, é uma geração extremamente preocupada no coletivo, ela é preocupada com a questão ambiental, né? Existe um número muito grande de veganos aparecendo, né? Aderindo ao veganismo,
porque eles se preocupam com o coletivo mesmo, diferente da geração anterior, que era muito individualizada, eles focados muito na eficiência, na forma competitiva, né? Então, isso é uma coisa que também está refletindo de forma positiva, porque o voluntariado está sendo aumentado também, junto com isso, né? A questão do voluntariado, a questão das startups que estão vindo também pensando nos grupos menores, nas questões dos direitos humanos. Então, assim, é realmente uma geração muito voltada para as questões do coletivo, do emocional, só que também um pouco instável em relação à questão emocional própria também, né? Existe um grande número de insatisfação, principalmente por conta do mercado, da política, né? Muito engajado politicamente, eles estão também, é uma geração muito engajada politicamente. Então, o que pode acontecer é isso, né? Que existe uma parte aí dessa geração que está um pouco insatisfeita com o que está acontecendo no mundo, né? Mas proativos também, voltados para essa questão do coletivo. Esse é um ponto que eu gostaria de chegar. Muito se fala sobre a questão da proatividade dessa geração, que se coloca em xeque, mas não podemos ser ingênuos, né? Às vezes a maneira de se lidar é diferente, em diferentes interfaces, diferentes canais, mas sim, eles são muito colaborativos e proativos, podemos afirmar isso também? Acredito que sim, colaborativos sim, proativos sim, não conseguem, como a gente colocou desde o início aqui da nossa conversa, né? O online e o offline, eles se conectam de uma maneira muito interessante para essa geração. A geração nova do mercado de trabalho que está chegando agora é a geração que nasceu aí nos anos 2000. Então não se tem algo que não seja da internet e para a internet, né? Então penso eu que a gente precisa, nós pais precisamos ajudá-los a se moldar a partir de valores, a partir de coisas que nós trazemos enquanto importantes, né, em termos de valores, e as empresas, por outro lado, atraindo esses jovens e tirando o que eles têm de melhor. Sim. Para que essa questão da inteligência emocional também seja algo importante, não é isso? Sim, o tempo todo, na verdade, né? E a gente tem que lembrar que essa geração é educada pela geração anterior, né? Que também entende da tecnologia, não nasceu com a internet, mas que está sendo educada por ela. E essa vai ser a geração que vai educar a próxima. Então, assim, nós temos também que entender que compreender essa geração, colocar esses valores é muito importante, não é uma coisa à toa. Realmente tem que se colocar foco nisso, porque é essa geração que vai educar a próxima, né? Então, assim, é uma geração provavelmente que vai vir muito mais antenada nas questões humanas, nas questões emocionais, né? Mas que precisa, sim, de ter um pouco mais de cautela, em pensar desde criança. É importante a internet, mas é importante também que a gente não esqueça que, pelo menos para a criança e para o adolescente ainda, quem faz esse balanço é a família. E para a próxima geração, de todas, as que vão vir e as que passaram, o que fazia base para a geração é a família. Então a gente não pode esquecer esse valor. Esse valor ele vai continuar, porque é a forma da geração seguir, e são eles que vão dar o exemplo. Então que a gente possa entender isso também, que essa geração está sendo educada e que ela precisa de um apoio para a próxima que vai vir também, né? Professor André, imagino que em sala de aula, né, a UFO que recebe todos os anos, né, milhares de estudantes. Agora essa geração que já está, né, passando para um momento importante da vida, que é o ingresso na vida acadêmica, eu imagino que também os professores estão atentos a isso, em sala de aula, essas mudanças de comportamento, porque a aula também, eles vêm com muito conteúdo, né? Eles chegam também, eles chegam cheios também de muita informação para ser uma troca. Então também muda as relações entre ensino e aprendizagem.
Com certeza, a gente já tem vivenciado isso. A Faculdade de Gestão e Negócios tem um núcleo que estuda empreendedorismo e perfil empreendedor, e o que a gente tem visto que é um jovem que tem chegado muito mais crítico, é um jovem que tem chegado com muito mais valores sociais, como a Carol acabou de colocar, né? É um jovem que ele se respeita, ele respeita o outro, ele entende dessas variáveis, principalmente culturais, socioculturais, que permeiam toda essa geração. E a gente tem visto, a partir das nossas pesquisas, a importância, sim, da família para esse perfil empreendedor. Então, acredito eu, e posso falar em nome desse núcleo que estuda o empreendedorismo jovem, a intenção empreendedora jovem, que é um jovem que ele tem essa intenção de empreender, mas nós, professores, a família, somos extremamente responsáveis para que esse perfil ele se sobressaia no mercado de trabalho. Que bacana, né? Mudanças de comportamento. E olha só, veja agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Confira agora a previsão para Uberlândia e outras cidades da nossa região. O tempo nublado e chuvoso permanece em Uberlândia nesta quinta-feira, mínima de 20 graus e máxima de 26. Em Ituiutaba, o dia deve amanhecer com sol, mas a chuva chega à tarde. Termômetros marcam entre 22 e 28 graus. Nebulosidade no céu de Monte Carmelo. Por lá, a mínima fica 21 graus e a máxima 27. Patos de Minas tem quinta-feira nublada e com chuva. Temperatura mínima de 20 graus e máxima de 26. Pancadas de chuva em Tupaciguara a qualquer momento do dia. Mínima prevista de 21 graus e máxima de 26. Hoje o JU está falando sobre a geração Z, afinal, o que quer, o que pensa essa geração. Recebemos aqui hoje a participação da Carolina Alvim Scarabucci, que é psicopedagoga, e também da Andrea Van Hecker, que é professora da Faculdade de Gestão e Negócios aqui da UFO. Agradeço muito desde já a participação das duas aqui no jornal, foi muito bom. E para a gente encerrar, eu vou deixar uma reflexão final. O que devemos esperar então dessa chamada geração Z? O que vocês acham? Acredito que, como eu estava falando, né, que os responsáveis entendam que essa geração é uma geração que veio para ficar, que veio com atitudes, que veio com toda uma proposta de reforma, de valores. Então, que a gente saiba valorizá-los, que a gente saiba tirar deles o melhor. Sim. E eu falo a gente, nós familiares, nós mercado de trabalho, nós geração anterior a essa geração Z que vem extremamente reflexiva e com muito gás, e que a gente saiba realmente respeitá-los e valorizá-los cada vez mais. Excelente, obrigada, professora Andrea, pela sua participação. Carolina? Eu acho que é bem isso mesmo, é uma geração que veio para mudar mesmo, para mostrar que essa internet não é um problema, na verdade ele é o meio a qual a gente vai estar se comunicando, aumentando os meios comunicativos e com muito respeito, sempre com muito respeito, com muito acolhimento. É uma geração que colocou a gente para pensar sobre a inteligência emocional, né, e pensar no outro, no cooperativismo. Então, na verdade, o que fica aí é uma esperança para as próximas que estão vindo aí, que eles façam um bom trabalho aí, não é mesmo? Então, somos cada vez mais digitais sem deixar de sermos humanos. Né? Sempre que bom. Humanos. Muito obrigada também, Carolina, pela sua participação com a gente aqui hoje. O JU chega ao fim. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Tenha uma excelente noite. Eu te espero amanhã às 7 horas ao vivo, viu? Tchau.